Muito bem, meninos, bom dia. 21. Estamos já chegando no final do mês de setembro e a gente nem percebe, né? Chegamos no mês de setembro. Muito bem, muito bem. Deixa eu colocar aqui presença. A gente tem o Vitor e o Felipe. Muito bem. Deixa eu parar aqui. A gente vai pegar ali um pouquinho do que a gente já viu, né? Vou tentar ao máximo possível tirar as dúvidas de vocês. E é isso, tá? Lembrando que esse link dessa aula que eu enviei para vocês do Zoom é um link recorrente. O que significa link recorrente? Que eu não vou precisar ficar marcando aula todos, né, segunda e quarta-feira com vocês. Salvem esse link, que esse vai ser o link da nossa aula, tá? Tanto o join quanto o password, né, a senha. Então, salvem esse link aí. Esse e o outro link que eu mandei para vocês, né? São link das salas agora de química, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto bastante de falar sobre ligação química, porque é justamente isso que vocês não podem sair, né, do primeiro ano sem vocês saberem. Vocês podem ali não saber o que é matéria, não saber o que é energia, não saber o que é tabela periódica, não saber o que é átomo, mas ligação química é uma coisa que vocês não podem sair do primeiro ano sem saber. Vocês têm que saber ligação química, vocês têm que saber geometria e polaridade de uma molécula. Tá? É isso que vocês precisam saber para ir para o segundo ano. Tá? Eu entendo que nós estamos num processo novo, diferente, né, de aulas EAD, mas vocês não podem sair do primeiro ano sem saber esses procedimentos, tá? Então vamos lá. O que é uma ligação química? Uma ligação química, pessoal, é uma das formas que os átomos encontraram, né, como forma de chegar à estabilidade, né, de serem estáveis. Lembrando que os átomos não são pessoas, né? Então eles não pensam em, eu estou instável, vou fazer ligação para ficar estável. Não, não é assim. Eles fazem esse processo para chegar, primeiro, quando uma quantidade muito grande de energia está ali, né, disponível para esse átomo, ele tenta liberar essa quantidade extra de energia para poder chegar à estabilização. Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes da gente começar a explicar essa questão de estabilidade ou não do átomo. Então, vou colocar aqui para vocês um desenho do átomo de lítio. Se a gente fizer a distribuição, né, do átomo de lítio, a gente vai perceber que o lítio, ele tem, olhando a tabela periódica também, ele tem 2 elétrons. Vamos do lítio? Não, vamos do lítio. Ele tem 3 elétrons. Aqui. E um aqui. E aqui no centro tem, né, o núcleo do átomo. Deixa eu fazer o núcleo de corzinha verde.
Então, aqui nós temos o núcleo do meu átomo, com 3 prótons, e os elétrons girando ao redor do núcleo desse átomo. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica daqui, não é? No primeiro, qual que é o número de prótons e o número atômico deste átomo de lítio aqui? Então, o átomo de lítio, ele tem 3 elétrons. Como é que eu posso observar isso, professor? Quantos elétrons que tem aqui girando ao redor do núcleo do átomo de lítio? 3, ó. 1, 2, 3. Então, ele tem 3 elétrons. Se ele tem 3 elétrons, significa que ele vai ter ali 3 prótons. Concordam comigo? Esses átomos neutros, eles costumam ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Onde que está o próton, professor? Aqui, esse de verde aqui. Vou colocar até a carga positiva aqui para vocês. Tá? Então, ele tem 3 prótons e 3 elétrons girando ao redor dele. Se ele tem 3 prótons e 3 elétrons, significa que ele tem um número atômico igual a 3. Por quê? Vamos lá. Por que ele vai ter um número atômico igual a 3? Porque número atômico vai ser igual ao número de elétrons igual ao número de prótons. Tá? Então, igual ao número de elétrons igual ao número de prótons. Isso aqui é um átomo normal, né? Ele ali no espaço, bonitinho. Se o lítio ele for realizar uma ligação, ele vai formar uma ligação somente. Por quê, professor? Então, deixa eu explicar para vocês. Esses 2 elétrons aqui do átomo de lítio, eles estão muito próximos do núcleo do átomo. Se eles estão muito próximos do núcleo do átomo, eles estão muito atraídos eletroestaticamente a esse núcleo aqui. Eles estão bem atraídos a esse núcleo. Se eles estão bem atraídos a esse núcleo, pode falar, Marina, você levantou a mãozinha. Professor, pode acontecer de o número de elétrons ser diferente do número de prótons? Pode sim. Nesse caso, a gente tem um ânion. Um ânion ele vai ter um número de elétrons superior ao número de prótons. Só que aí a gente está falando de átomos que vão receber esses elétrons de algum outro local. Tá? Por enquanto, eu estou falando só de átomos neutros. E quando esses átomos neutros aqui eles estão com a mesma quantidade, a gente chama ele de átomo neutro. Se ele está com a quantidade menor, a gente chama ele de cátion. Se ele está com um número maior de elétrons, a gente chama ele de ânion. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos. Acho que até o final dessa aula eu mostro para vocês alguns exemplos. Tá bom? Tá bom. Ok. Obrigada. Então, de nada. Então, está bem atraído aqui, né, esses elétrons a este próton, aqui esse núcleo de próton. Tá bom. Beleza. Se esses 2 elétrons aqui estão bem atraídos, significa que eles não vão ficar disponíveis para fazer ligação. Porque, né? Positivo com negativo, a atração é bem grande. Então, nesse átomo neutro aqui, para formar ligação, só tem um elétron disponível, que é esse elétron aqui, ó. Que eu estou passando agora o cursor do mouse. Então, esse elétron aqui ele está disponível para formar ligação. Agora, presta atenção. Se esse elétron aqui ficar disponível para fazer ligação, qual vai ser a configuração do átomo de lítio em questão de elétrons? Vai ser uma configuração 2, né? Porque esse elétron que vai sair, vai ir para um outro átomo, e esses dois aqui vão ficar sendo a configuração final do átomo de lítio.
Aí vocês me perguntam, vocês já viram o conteúdo de ligação? Professor, mas os átomos eles não tendem estabilidade com 8 elétrons? Sim, e essa configuração com 8 elétrons, eu não falei para vocês que elas vêm dos elementos nobres, que é do grupo 18? Sim. Só que, se vocês prestarem atenção, nem todos os elementos nobres do grupo 18 têm 8 elétrons ali ao redor dele. Alguns elementos do grupo 18 ficam estáveis com 2 elétrons ali ao redor dele. Exemplo, o hélio. O hélio ele é um elemento nobre, é um gás nobre, e ele fica estável com 2 elétrons. Então, vocês vão perceber que todas as ligações tendem a uma estabilidade, né? Os átomos, depois que formam ligação, eles ficam muito parecidos com algum tipo de átomo que nós já conhecemos. O lítio, por exemplo, quando ele faz uma ligação, ele se assemelha bastante com o átomo de hélio, que é um gás nobre, que ele é um elemento nobre, que é um elemento do grupo 18. Aí. Tá, então observa o seguinte. Se esse átomo de lítio formar uma ligação, ele vai ter a tendência de doar esse elétron aqui. Esse elétron que está aqui na frente. Se ele tem a tendência de doar esse elétron que está bem aqui, nós temos então um átomo que é mais eletropositivo, ou seja, que doa elétrons. Tá? Então, para chegar àquela estabilidade com 8 elétrons, ele prefere doar esse um elétron aqui para ficar estável que nem o átomo de lítio. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. É bem fácil da gente olhar. Vamos pegar o boro. Não, boro não. Deixa eu mostrar o oxigênio. Então, eu mostrei um átomo que doa elétrons. Agora, vamos pegar um ali que recebe elétrons. Então, 2. Então, novamente, deixa eu colocar aqui os 2 elétrons. Esse aqui é o átomo de oxigênio. Isso. Aqui no centro, eu vou ter 8 prótons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa Senhora, que núcleo feio. Então, presta atenção aqui. Eu tenho um átomo de oxigênio, um átomo neutro de oxigênio. Esse átomo de oxigênio, ele vai ter 8 elétrons. Só que presta atenção. Você poderia falar para mim, professor, ele está estável, então ele não forma ligação. Ok. E a última camada, ela está estável? Porque observe o seguinte, essa camada mais interna tem 2 elétrons, que vão se assemelhar bastante com um gás nobre. Beleza? Mas e essa camada mais externa? Está estável? Não, não tem 2 elétrons. Não parece com um gás nobre. Tem quantos elétrons aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elétrons. Se a camada mais externa, mais interna, está com a configuração de um gás nobre, a camada mais externa também precisa estar com a mesma configuração de um gás nobre.
Só que precisa ser uma configuração de um gás nobre com 8 elétrons. Deixa eu só marcar a presença aqui para o Eric e para a Renata. Tá? Então, nesse caso, primeiro, né? Quantos elétrons tem o oxigênio? O oxigênio tem 8 elétrons. Se o oxigênio tem 8 elétrons, quantos prótons ele vai ter? 8 prótons. Sendo assim, qual que é o número, né? O número atômico desse oxigênio? O número atômico desse oxigênio vai ser igual a 8. Então, novamente, aqui nesse átomo de oxigênio, para ele atingir estabilidade com 8 elétrons, na última camadinha de valência dele, ou seja, nessa primeira camada aqui já está estável. Nessa última camada aqui ainda não está estável. Está precisando ainda receber elétrons para chegar àquela estabilidade com 8. Para ele chegar nessa estabilidade com 8, ele precisa receber 2 elétrons a mais. Então, esses são esses que eu estou pintando de rosa. Ó, tá vendo? Esses que eu pintei de rosa, eles são elétrons que vêm em forma de ligação. Ou seja, ele vai receber 2 elétrons, ou seja, ele vai receber carga negativa. Se eu for ter que desenhar isso, eu faço o seguinte, ó. Oxigênio recebendo uma carga 2-. Por quê? Porque são 2 elétrons que ele está recebendo em forma de ligação, por isso que é 2-. Já o lítio aqui em cima, que eu esqueci de colocar, ele é um lítio que vai doar um elétron. Se ele vai doar um elétron, ele vai ficar com carga positiva. Então, todo aquele que doa fica positivo e todo aquele que recebe fica negativo. Tá? É sempre assim. Então, mostrei para vocês o átomo de lítio, mostrei para vocês o átomo de oxigênio. Se eu mostrar agora para vocês um outro átomo, o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio ele tem uma particularidade. Ele pode, em alguns momentos, doar elétrons e, em outros momentos, ele pode receber um elétron. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, um núcleo, né? Jesus, que núcleo feio. Vou fazer um núcleo bonitinho. Ótimo. Então, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio. Pera, deixa eu trocar a corzinha. Tenho um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, naturalmente, ele tem quantos elétrons? Um elétron. Se ele tem um elétron, ele tem um próton. Olha aqui ele, ó, o vermelhinho. Ele tem um próton. Se ele tem um elétron e um próton, ele vai ter um número atômico igual a 1. Para ele atingir uma configuração de gás nobre, ele vai ter que receber um próton, receber um elétron, ou ele vai ter que, né, por ligação covalente, ele vai ter que doar este um elétron, esse elétron que está girando aqui. Se ele doar esse elétron que está em volta aqui, ele vai ficar com uma configuração de H+, que ele vai doar esse elétron aqui. Se ele receber um elétron, ele vai ficar
com configuração H-, porque ele vai receber um elétron. Das duas formas, se ele receber um elétron ou se ele doar um elétron, ele vai ficar com uma configuração de um gás nobre. Qual gás nobre? O hélio, com 2 elétrons. Tá? Então, a explicação das ligações químicas é justamente isso: estabilizar a última camada do átomo. Então, se a última camada do átomo tiver um elétron, igual esse aqui que eu acabei de desenhar, do lítio, significa então que ele doa um elétron, para essa ser a sua última camada. Se no caso do oxigênio ele já tiver 6 elétrons, para ele atingir estabilidade, ele precisa receber mais 2 elétrons em forma de ligação. Tanto é que agora, quando a gente for falar de ligação, a gente só fala o seguinte, ó, quantos elétrons tem em volta dele na última camada? 1, 6, 1. Eu não vou falar mais dos elétrons que estão lá para dentro. Só vou falar dos elétrons que estão lá para fora, que é justamente eles que vão formar a ligação. Tá bom? Aí tem outros exemplos que eu poderia brincar aqui com vocês, mas para início de conversa, né, para essa primeira aula, a intenção que vocês entendam é, para formar ligação, eu preciso, né, os átomos precisam atingir uma estabilidade. E essa estabilidade vai ser assumida, né, com esse último elétron aqui. Né, essa última camada aqui, que a gente chama de camada de valência. Tá? Então, no caso aqui, essa vai ser a minha última camada. Essa aqui vai ser a minha última camada também. Então, se essa última camada aqui estiver estável, o átomo inteiro está estável. Dúvida no princípio de uma ligação? Não. Não? Beleza, então deixa eu fechar aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo fazer download. Pronto, daí consegui fazer download. Vou enviar esse mapinha para vocês quando eu for postar essa aula lá no YouTube para vocês, tá? Então é o seguinte, pessoal, nesse nosso primeiro horário era isso que eu tinha que falar para vocês. Às 9h50, então a gente volta para a gente ver as 3 ligações, né? Iônica, covalente e metálica, tá bom? Então, 9h50 eu aguardo vocês aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Beleza? Então, até 9h50, pessoal. Tchau.